Povo santo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz de Cristo e amor de Maria. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Tem 15 dias, né, que eu estive aqui. Bem feito para vocês. Estou aqui de novo. Irmãos, mas é muito bom poder nos reunir para juntos louvar o Senhor. E todas as vezes em que eu me uno com irmãos para falar de Deus, nem que seja uma conversa na cozinha de casa, é sempre maravilhoso, não é isso? Não é muito bom e a gente fica com desejo de quero mais? Então é bom poder estar aqui e mais uma vez para poder fazer essa partilha com vocês, para poder fazer essa experiência do amor incondicional de Deus por nós, amém? Eu me chamo Dirce, eu sou casada, minha esposa é João Paulo, nós temos 3 filhos, temos o Paulo Gabriel que está lá, né, no grupinho. O Paulo Gabriel tem 8 anos. E nós temos mais 2 filhos que estão como Senhor na sua glória. Estão intercedendo por nós. Faço parte do grupo de oração Semente de Vida Nova. Nós nos reunimos todos os sábados às 18 horas na Capela de São Vicente. Já convidei uma vez, vou convidar de novo. Vá lá nos fazer uma visita. É no sábado, eu sei que sábado não tem de oração em nenhum outro lugar aqui nessa cidade, somente lá. Então, vá lá nos fazer essa visita. Nosso grupo de oração dura das 18 às 19h30. Então, não dá tempo você ainda passear, ir no shopping depois do grupo de oração, né? Fazer suas atividades. Se tiver aniversário de família, dá tempo ainda, né? Então, vá lá nos fazer essa visita, sinta-se convidados. E neste tempo, eu estou como coordenadora arquidiocesana do Ministério de Música e Artes. Estava olhando para os meus filhos, né? Ali no Ministério de Música. Glória a Deus pela vida de vocês, meus amados. Estou aí até dezembro, em nome de Jesus, né? Depois, seja o que Deus quiser, porque estou no primeiro biênio, mas Deus sabe de todas as coisas. E, amados, hoje eu vim partilhar com vocês aqui um tema, digamos assim, que é a cara da renovação carismática católica. Vivência fraterna e vida em comunidade. E nesse início eu já quero te dizer que você sairá daqui esta noite cheio do amor de Deus a ponto de transbordar para os seus irmãos. Você sairá daqui com esse desejo de ser melhor para os seus irmãos. Amém? Então já quero que você me posse já, meus amados. Porque essa certeza que o Senhor colocava no meu coração quando eu preparava lá para estar aqui com vocês, é de que Ele encheria o nosso coração desse amor para sermos vasos transbordantes. Para que outras pessoas nos enxerguem como aquele grupo de pessoas que transborda amor e nada mais do que isso. Amém? Então, vivência fraterna e vida em comunidade. Irmãos, eu quero começar com um trechinho do Salmo 132 que diz assim: ó, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem em união. E quando eu me preparava, eu pensei em fazer uma dinâmica com a música, né? Abra um sorriso, que foi cantada lá no início. Falei, poxa, o Ministério esculhambou com minha dinâmica, velho. Mas brincadeiras à parte, é a confirmação do Senhor mesmo de que Ele queria nesta noite que essa música fosse de alguma forma, né, trabalhada aqui na reunião de oração. Então, como é bom ver irmãos unidos, juntos. Não é bom e agradável? Pensa em como é triste quando nós nos deparamos com famílias, com irmãos que são desunidos, que vivem brigados. É muito triste. Além de ir contra a palavra de Deus, que vai nos dizer que é bom, para nós dá um sentimento de angústia. Eu não sei se você já teve de lidar com 2 pessoas em que você era a única que falava com as demais, né? E as outras não se falavam. Você ficava assim, em fulano, né? Conversando daqui e elas conversando com você. E uma situação muito chata, não é chato? É muito chato. Porque não é o natural, Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para uma vida fraterna, para uma vida em comunidade. Então, hoje você vai descobrir qual é o motivo de terminar a missa e você ficar lá, ó, na porta da igreja. Terminar o grupo de oração termina 8h30, você sai daqui 9h30, 10 horas, 9 horas, conversando na porta da igreja.
Você vai saber o motivo, qual é o motivo do sacristão, não sei como é aqui, né? Mas em algumas paróquias o sacristão já tem raiva do grupo de oração. Esse povo não vai embora nunca. Fica aqui na porta da igreja, deixa eu apagar a luz aqui, que esse povo vai embora. Não é assim? Muitas vezes. E a gente vai entender o motivo. Não é um motivo ruim, é um motivo bom. Então, sabemos que por ciência, pela biologia, o ser humano ele é um ser gregário. O que quer dizer gregário? É um ser que gosta de viver em grupos, que precisa viver em grupos, que precisa do outro para sobreviver. Daí, o ser humano sempre viveu em grupos, desde a criação da humanidade. Contudo, o homem é chamado por Deus a uma dimensão social mais profunda. Não é uma unidade rasa, do qual a gente tem uma mania de falar assim, né? Fulano não é meu amigo, ele é meu colega. Isso significa que a amizade é rasa, não é isso? Quando a gente fala assim, fulano é meu colega. Significa que é uma amizade rasa. Mas o ser humano, ele foi criado para uma fraternidade, uma unidade mais profunda. Não para viver, né, no raso ali, intimidade. Em tratar o outro apenas como colega e dizer assim, não sou muito próximo, sou muito íntimo dele, né, converso pouco. É bom dia, boa tarde, boa noite, como o povo fala, não é isso? Então, meus amados, nós somos chamados como os cristãos a viver essa unidade mais profunda, de uma forma mais profunda. Como o homem é a imagem e semelhança do Deus Trino, o Deus Trino, ele é a perfeita comunidade. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a perfeita comunidade, a perfeita vida fraterna. É o nosso Deus que é trino. E aí, o homem é chamado, a partir da unidade desse Deus que é trino, a viver a sua criação como comunidade. A partir dessa experiência de um Deus que é trino. Por isso, Deus criou o homem e logo depois Deus criou o quê? A mulher. Daí nós temos o primeiro relato de comunidade humana. Deus criou o homem e depois a mulher. E então os fez para que criassem, para que formassem uma família. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor passeava todos os dias no meio deles. Olha que bonito, porque ali eles estavam em comunidade. Irmãos, quero dizer para você, se você tem um desejo de que o Senhor passeie todos os dias no meio do seu grupo de oração, da sua família, viva na profundidade do amor entre irmãos. Saia do raso. Porque senão o Senhor não vai passear lá não. Eu sinto dizer, saia do raso, viva a profundidade do amor na sua casa, na sua família, no seu grupo de oração, com seus irmãos, com seus colegas. Ainda que você os trate dessa forma, mas viva a profundidade do amor. Nós vamos entender mais um pouquinho adiante. A vida fraterna é um projeto divino. Existe para que possamos irradiar mais plenamente o nosso carisma no mundo, levando a verdadeira paz, o próprio Cristo, aos corações necessitados. Olha que interessante. Ela existe para isso, para podermos irradiar o próprio Cristo, sermos o outro Cristo para o nosso irmão. Que triste é se nós dissemos que somos cristãos, mas nós vivemos com a cara fechada para todo mundo. Se nós não conseguimos levar o amor de Cristo para o outro. Tem uma frase de Santo Agostinho que é bem interessante, que ela diz assim: nós não podemos permitir que uma pessoa saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso é dar testemunho do Cristo em nós, isso é ansiar por uma vida fraterna. E aí, irmãos, a unidade com Deus e com os nossos irmãos é um dom que provém do alto. Olha só que interessante. Isso não significa que eu sou a melhor porque eu consigo viver com todo mundo, eu me dou bem com todo mundo. Não, é um dom de Deus. Você viver em unidade é um dom de Deus. Porque é difícil, não é difícil? É difícil. Meu irmão, vou falar para você que é muito difícil. Muito difícil. Ao analisar pela nossa própria casa, é muito difícil. Falando do meu matrimônio, por exemplo, é uma pessoa completamente diferente de mim. É uma pessoa que veio de costumes completamente diferentes do meu.
E aí depois a gente resolveu se casar. A gente namorou 2 anos e 11 meses. Agora vamos casar, vamos viver junto. E aí vou falar que no início deu ruim. Deu muito ruim. No início deu muito ruim. Cerca de 2 a 3 semanas depois de casado, sabe o que eu fiz? Eu botei minhas coisas numa caixa de papelão. Falei, vou embora. Vou para a casa da minha mãe. Não aguento mais não. Não aguento não. E a gente estava com a nossa casa própria em construção, né? Daí eu fui embora. Chegou lá e falei assim, que vergonha, meu Deus. Uma mulher da igreja? Eu pensei, que vergonha. Uma mulher da igreja. E aí eu fui para minha casa, estava em construção ainda, lá no meio dos detritos lá da construção. Sentei no chão, botei a caixinha do lado com as coisas. Falei assim, agora eu não vou para casa de manhã não, que vai me xingar todinha. E eu não vou voltar para lá também não. E fiquei um tempão, e fui conversando com Deus. O que resultou? Peguei minha caixinha e voltei. Voltei com a cara de pau, falei, voltei. Mas por que, irmãos? É difícil. Mas é dom de Deus. Se é dom de Deus, nós devemos recorrer a Ele. E agora você imagina conviver com um montão de gente, por exemplo, no grupo de oração. Um montão de gente, né? Todo mundo diferente. É difícil, é. Às vezes você vai, né? Dar um choquinho ali com o irmão. Mas você, ei, Senhor, por favor, vem me auxílio aqui. Espírito Santo, me ajude. E a gente vai indo. Vai se aperfeiçoando à medida que nós vamos clamando ao Espírito Santo. Como Deus derrama sobre nós o seu amor, a unidade, a vivência fraterna e a vida em comunidade se torna possíveis. Não é algo impossível. E muitos têm tratado como algo impossível. Né? É impossível viver com aquele povo daquele trabalho. Tem gente que maldiz hoje até o sacramento do próprio matrimônio, né? Porque acha impossível essa vivência, essa convivência, mas não é. Não é impossível, porque à medida que Deus vai derramando, à medida que nós vamos nos mergulhando mais no amor de Deus, vai se tornando mais possível amar o outro, amar o próximo, como a própria palavra vem dizer. Isso significa que somos vocacionados para amar. Nós fomos criados para o amor. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Ele é todo amor, nós somos vocacionados para o amor. Nós nascemos para o amor. Nós somos feitos para isso. Então não nos é impossível isso. Não pode ser para nós impossível. É uma herança genética que fica latente no homem, até que ele desabroche na percepção também de que ele é amado. Isso aqui é um dom que é doado, mas também é recebido. À medida em que você demonstra o seu amor para o outro vai se sentindo tão amado, ainda que essa pessoa seja assim, né? Mas aquilo vai causando um constrangimento, que ele sente a necessidade de retribuir da mesma forma. Agora, se você retribuir com a cara ranzinza também, aí, meu irmão, não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Porque o que vence é o amor. O que vence é o amor. Então, meus irmãos, na verdade, é Deus que nos ama primeiro. E depois, a partir desse amor, é que nós nos tornaremos vasos transbordantes. É a partir do amor de Deus. Então, vocês já fizeram essa trilha lá no início, né? Da experiência com o amor de Deus. Até chegar aqui foi um longo caminho. Até chegar aqui. E para fazermos essa experiência de vida fraterna, de vivência fraterna e vida comunitária. Em comunidade. E é interessante que eu tenho algum tempinho de renovação. Não é que sou velha não, viu? Eu comecei cedo. Então, eu tenho algum tempinho de renovação. E desse tempo, todas as vezes que eu sou chamada para pregar no seminário de vida, é sempre o amor de Deus ou esse tema. Vida fraterna e vida em comunidade, né?
Daí eu reclamando com Deus, da última vez que eu fui chamada para pregar, eu falei assim, eu não acredito que eu vou pregar de novo, amor de Deus e vivência fraterna, não. Que foi lá no Voz do Pai, né? Aí Haroldo vai falar, irmão, o Senhor está te chamando para pregar o senhorio de Jesus. Eu falei, agora acabou, meu Deus, piorou. Ô, irmão, o tema anterior não tem não, o tema depois não tem não. E ele, não, irmão, Deus te chamou para pregar esse tema. Mas Deus falando assim, aí toma, eu sempre dava aquele, você já estava acostumado, já é mais sua cara, agora você vai se virar. Mas é uma coisa que eu gosto de partilhar com vocês. Essa questão da vivência fraterna é uma coisa que eu gosto de viver. Porque para mim foi difícil, no início, fazer essa experiência. E logo mais a gente vai entender o porquê. De fato, o amor fraterno é o caminho para a nossa salvação, para uma vida em paz e cheia de felicidade. Olha que interessante. O amor fraterno é para nós o caminho para uma vida de paz, de felicidade. Alguém já teve um desentendimento com alguém, com uma pessoa da sua casa, do grupo de oração, da sua igreja? Aquilo dali tira a sua paz de uma forma, não é isso? Que você não consegue, não. Eu já tive essa experiência. Meu Deus, aquilo tirou meu sono, tirou meu apetite, tirou minha paz. Eu falei assim, Senhor, enquanto eu não ir lá e conversar com fulano, eu não vou conseguir, não. Parece que eu estava com a semana todinha travada. Porque aquilo que Deus nos pede, vivermos o amor, para que os outros possam olhar de fora e falar assim, né? Vejam como eles se amam, como diz a palavra. E aí isso vai nos trazer a paz, também a felicidade. E aí, meus irmãos, quando nós nos abrimos a esse amor que o Senhor primeiro derrama sobre nós, para que depois nós tenhamos a capacidade de falar, de passar aos nossos irmãos, tudo vai se alinhando na nossa casa, nos meios do nosso trabalho, no nosso grupo de oração, as coisas vão se alinhando. A gente passa a entender melhor o outro, porque às vezes o outro é assim, tão ranzinzo, porque talvez ele tenha um sofrimento que a gente não sabe, ele tem uma carência e a gente não sabe, e a gente acaba tratando da mesma forma e aquilo só vai piorando no irmão. E é difícil para nós hoje falarmos de vida fraterna, de vivência, de comunidade. É difícil para nós como cristãos, por quê? Porque o mundo em que vivemos tem se transformado cada vez mais em um mundo individualista. Nós estamos vivendo na cultura do eu, na cultura das coisas. E até as religiões hoje têm pregado essa cultura de que eu sou o Deus de mim mesma, eu posso tudo que eu quiser, eu faço tudo que eu quiser, e acaba distanciando de Deus. Dessa distância de Deus, a vida em comunidade se torna uma vida rasa. Porque se o outro não é capaz de me favorecer da forma que eu quero, então não vale, né? Se o outro só me serve a partir do momento que ele me favorece de alguma forma. Se ele não pode me ofertar nada, não vale. Porque estamos acostumados a esse mundo individualista. Do egoísmo, do querer, do ter. Então, é um desafio para nós, como propagadores do Evangelho, neste mundo, dizer que não. Que isso não significa, isso não é amizade, isso não é amor, isso não é vivência fraterna, não é vida em comunidade, isso não é. Porque uma vida fraterna me faz oferecer mesmo quando o outro não tem nada para me dar. Mesmo assim eu tenho que oferecer a ele. Mesmo assim eu tenho que continuar transbordando amor a ele. E aí, a exemplo da palavra de Deus, e eu quero que vocês peguem comigo aí nos Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos do 44 ao 47.
Depois, vocês podem ler todo em casa, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Mas a gente vai fazer só esse trechinho. Que diz a palavra de Deus para nós. Os fiéis viviam todos unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens, repartindo tudo entre todos, conforme a necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam no templo, partiam pão em suas casas, tomando as refeições com alegria e simplicidade do coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor aumentava aquele grupo com outras pessoas que iam sendo salvas. Aquilo que nós já partilhamos aqui a partir da experiência da apostila. Essa vivência fraterna, ela nos é também para nós uma salvação. Mas como assim salvação? Já passou pela experiência de que você está naquele dia terrível, e aí vem o irmão seu e lhe dá um abraço. Vem o irmão seu e lhe dá uma palavra. E dizer que meu irmão pode contar comigo. Eu estou aqui. Ainda que ele nem saiba do que você esteja passando. Mas Deus foi lá e falou, vai lá e abraça fulano. E diga para ele isso. E aquilo ali salvou o seu dia. Não é assim? Às vezes não é nem uma pessoa, mas até mesmo você assistindo uma pregação. E aquilo ali salva o seu dia, porque aquele irmão tem uma vida fraterna, tem uma vida de comunidade, entende muitas vezes as dores de muitos outros. Então veja que a vivência em comunidade, ela não é algo opcional. Ela não era algo opcional para os primeiros cristãos. A partir do momento que eles aceitavam Jesus, eles ali eram batizados e eles então, a partir dele, renunciavam tudo para fazer aquela experiência. Vendiam tudo que tinham, repartiam entre si e partilhavam de tudo. E hoje nós não somos capazes nem do mínimo para os nossos irmãos. Não é que o Senhor está pedindo assim, ei, vai vender sua casa. Ei, Lucas, vende sua casa e vai repartir lá com o grupo de oração, viu? Não me chamam no dia que o Lucas fizer isso, vocês me chamam, viu? Não é isso. Mas repartir das suas experiências, até mesmo daquilo que você tem dentro de casa, às vezes quando é necessário, se tratando de alimento, de dinheiro também, às vezes quando for necessário. Mas ter uma vida de intimidade também com os irmãos, de aproximação. Então, eles tinham tudo em comum. E não apenas a fé, não apenas bens materiais, mas também a vida em si, toda a vida deles. Eles partilhavam da mesma fé, partilhavam do mesmo pão, partilhavam da mesma alegria. Isso é vida em comunidade. E aí, meus irmãos, o desafio de viver em fraternidade hoje. Sabemos que a vivência fraterna não é fácil. Egoísmo, orgulho, julgamentos e todas essas outras coisas que às vezes falam mais alto em nós porque nós somos humanos, nós somos pecadores. Mas nós precisamos uns dos outros para o crescimento na fé. Nós precisamos uns dos outros. Seja com o testemunho do irmão, não é? Seja com aquilo que o irmão pode doar. Nós precisamos uns dos outros para esse crescimento na fé. Daí eu quero trazer para vocês algumas características. Três características básicas. 3 palavras-chave para que a gente possa bem viver essa vida do qual vem nos pedir o tema de hoje, essa vivência fraterna e vida em comunidade. Primeiro, humildade. Nós precisamos ser humildes. Porque uma pessoa orgulhosa, ela não consegue ficar muito tempo. Ela não consegue, porque ela vai querer ser melhor do que o outro. Ah, porque eu canto melhor. Ah, porque eu prego melhor, né? Ah, porque eu faço melhor tal coisa. Dali ela começa a se enaltecer e é vencida pelo orgulho.
E aí vem nos ensinar a ladainha da humildade, né? Que o outro cresça mais do que eu. Vem nos ensinar a ladainha da humildade. Então, a humildade, ela é a porta de entrada para todas as outras virtudes. E nós precisamos ser humildes. É entender a dificuldade do outro. Entender a dor do outro. É entender que o outro está em processo de crescimento, que muitas vezes a gente perde a paciência, não é isso? A gente perde a paciência. E eu falo isso por experiência própria, porque essa no começo era bem difícil, eu às vezes perdia muita paciência com os irmãos. Então precisa da humildade. Depois, o perdão. Ah, meu irmão, aí que vem a parte difícil, não é não? O perdão. Sem o perdão, não há vida fraterna, não há vida comunitária. Porque, meus irmãos, uma vida comunitária não significa que vai ser 100% maravilhoso. Na minha casa não é assim. Então, por que o meu grupo de oração, por que na igreja, no meu trabalho vai ser assim? Aí é onde nós precisamos exercitar o perdão. Ô, meu irmão, me perdoa. Eu estava nervosa, né? Foi um dia difícil. Ainda que você ache assim, eu não vou pedir perdão, não. Foi ele que começou, ainda que seja assim. Mas o Espírito Santo vai lá, incomoda, fala, vai. Vai, porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Vai. Pode ir. E aí a gente precisa exercitar o perdão. 3 itens essenciais: humildade, perdão e, por fim, a persistência. Porque a persistência, ela sustenta a vida comunitária. Eu tenho uma vizinha mesmo, lá é da minha mãe, né? Ela é vizinha da minha mãe e ela é cliente da minha mãe é costureira. Gente, ela já passou por não sei quantas igrejas. Não sei quantas igrejas. E eu falo isso porque ela fala isso lá em casa, né? Que é costureira igual cabeleireira, manicure, né? Um pouco de psicóloga. E ela fala, o que acontece? O que aconteceu com ela? Ela no início ela era católica. Mas aí ela se desentendeu com um irmão, foi para outra igreja. Chegou lá, ela não gostou da forma que a outra irmã falava, foi para outra igreja. Chegou lá, ela não se deu bem com outro, não sei quem, ela foi para outra igreja. Eu falei. Aí minha mãe falou assim, tu não vai ficar em igreja nenhuma desse jeito, porque não existe ninguém perfeito. E aí ela falou assim, um dia eu vou achar um lugar que todo mundo vai me acolher bem. Aí, segundo ela, as pessoas não acolhem. Assim, meu Deus do céu, que difícil. Irmãos, nós precisamos ser persistentes. Uma vida em comunidade requer de nós persistência. Está difícil hoje? Está difícil com os irmãos. Mas não vou desistir por causa disso. No outro dia eu vou de novo. Estou lá de novo. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Persistência. Fique aí, porque a vida fraterna é a proposta de Deus. Vida em comunidade é a proposta de Deus para nós, para a nossa vida. Então, vem dizer a palavra de Deus, né? Para a gente fechar aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E todos os princípios, todos os outros mandamentos se encerram neste. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar o próximo, meus irmãos, é difícil? É difícil. Mas não tem nada melhor do que irmãos juntos. Irmãos podendo celebrar. Irmãos podendo se ajudar. Irmãos caminhando juntos, crescendo juntos, vibrando com a vitória do outro. Não é isso? Não tem nada melhor do que isso para a nossa vida. Daí eu quero trazer para vocês aqui um trechinho da carta do Papa Francisco, que diz assim, Fratelli Tutti, que significa fraternidade e amizade social. O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve e nem pode encontrar sua plenitude a não ser dom de si mesmo, a não ser com os outros.
Achei bem interessante. Não se desenvolve, não se realiza e não encontra sua plenitude se não for dom de si mesmo para os outros. É bem forte para a gente isso. E não chega a reconhecer completamente sua própria verdade, senão no encontro com os outros. Isso daqui é interessante. Nós não encontraremos, nós não nos reconheceremos a nossa própria verdade vivendo sozinho. Eu não vou saber como eu sou de verdade se eu não conviver com alguém. Diz aí depois vocês me falam se eu sou chata, viu? Depois vocês me falam se eu sou chata. Mas eu só vou me conhecer a partir do momento que eu vou conviver com outra pessoa. Porque se eu for viver sozinha, para mim vai ser tudo muito perfeito. Eu vou ser uma maravilha de Deus se eu vou viver sozinha. E aí o Papa Francisco vai dizer que o ser humano não pode reconhecer a sua própria verdade se não conviver com alguém. Se não conviver com alguém, não vai se conhecer. Que interessante, eu achei super interessante isso. Falei assim, é verdade. Eu só vou saber quem eu sou mesmo se eu viver com outras pessoas. Não, você só eu mesma. Só comunico realmente comigo mesmo na medida em que me comunico com o outro. Isso explica porque ninguém pode experimentar o valor de viver sem rostos concretos a quem amar. Aqui está um segredo da existência humana autêntica. Já que a vida subsiste onde há vínculo, comunhão e fraternidade, e é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando não se tem pretensão de pertencer. Não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas. Nessas atitudes prevalece a morte. Aqui achei bem forte, bem profundo. Não há vida quando se tem a pretensão de viver em si mesmo. Aí se prevalece a morte. Não é isso? Quando eu não tenho a pretensão de viver em comunidade, não existe vida em mim. Achei bem interessante, a gente pode comparar ao matrimônio mesmo. É quando Deus me chamou à vocação matrimonial. Se eu tivesse negado esse chamado de Deus, em mim não existiria vida. Que o matrimônio a gente pode tratar como uma vida em comunidade. Só morte. Porque eu seria sozinha, uma pessoa frustrada, não encontraria caminho nenhum se eu não tivesse rezado, discernido minha vocação, meu chamado. Aí eu ia fazer experiência, e mais experiência nunca ia dar certo. E ele não ia gerar vida nenhuma. Vida nenhuma. Aquilo só ia trazer para mim tristeza e dor. Porque, como vem dizer o Papa Francisco, quando se tem a pretensão de viver sozinho, não há vida. Já pensou uma vida tão triste a pessoa que vive abandonado, isolado, sozinho? Aí você pode desconfiar, tem algum problema com fulano, não é? Já pode desconfiar, tem algum problema com fulano. E a exemplo das primeiras comunidades, que é esse texto que nós partilhamos, que nós possamos nesta noite sair daqui decididos a amar mais, a sermos vasos transbordantes do amor de Deus. A fazer com que os outros que estão lá fora possam olhar para nós e dizer assim, que legal, que bonito, veja como eles se amam. Que o grupo de oração, frutos do Espírito, possa dar esse testemunho. E meus irmãos, eu partilhava outro dia no nosso grupo de oração, no Semente de Vida Nova, de que nós iremos conquistar mais pessoas a partir da experiência com esse amor. Outras pessoas vêm ao grupo de oração e vê lá todo mundo cheio de amor, cheio de carinho, né? Uns para com os outros. Fala assim, eu quero isso para mim também. Não é? Agora, se a pessoa vem para o grupo de oração, termina o grupo de oração, Eliane fala com Rose, Lucas, gente, tchau, boa noite. Aí a pessoa volta vazia assim, fala assim, meu Deus do céu, que grupo estranho. O povo nem conversa, né? O povo nem conversa. A partir da experiência de amor que nós dermos, desse testemunho de amor que nós dermos para os outros,
as pessoas vão sentir o desejo de ir se agregando a essa vida em comunidade. E era assim com os apóstolos. A partir da experiência que eles tinham, as pessoas tinham desejo. E olha que as condições eram rigorosas. Mas mesmo assim eles tinham desejo de fazer parte daquela comunidade. E hoje é difícil para nós. Hoje a gente trata como uma dificuldade. Se o irmão não falar que eu estou bonita hoje, eu não volto mais lá, não. Vou mais naquele grupo de oração, não. Ninguém pegou na minha mão, ninguém rezou por mim, não vou lá mais, não. Não é assim? Às vezes é meio difícil, a gente acaba impondo coisas que, e na verdade, não são tão significativas. Existem coisas mais importantes na vida em comunidade. Quero trazer outra frase de Santo Agostinho. Ele vem dizer assim: a medida do amor é amar sem medidas. A medida do amor é amar sem medidas. Porque às vezes a gente quer impor medida para o outro me amar. A gente quer impor medidas, não é isso? Para o outro, para amar o outro e para que a gente seja amado também. Uma frase de Santa Teresinha que diz assim: quem ama não sabe calcular. Isso vocês conhecem. Quem ama não sabe calcular. Ou seja, por que não sabe calcular? Porque a pessoa se dispõe de tanto amor que ela não se interessa se o outro pode dar alguma coisa ou não. A pessoa só dá, ela não se interessa se o outro pode dar alguma coisa ou não. Ela só se dispõe do seu amor. E isso para nós é um chamado de vida fraterna.